Já. Olá, meu nome é Giovanni, sou aluno da FGV de Controladoria e Auditoria Financeira e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o livro Axiomas de Zurique. Esse livro faz parte até do nosso trabalho da matéria de projetos de investimento com o professor Cristóvão, certo? Vamos lá então, vou apresentar agora, fazer uma pequena apresentação para a gente explicar o que são e como foram criados os axiomas, né? Os axiomas são os seguintes, vamos pensar na Suíça. Suíça é um quebra-cabeça. Por quê? É um país, é um lugarejo pedrento, uma área menor que o Rio de Janeiro, não tem 1 centímetro de terra banhada pelo litoral, nenhuma gota de petróleo e o terreno e a topografia toda imprópria para a agricultura. Ou seja, e ainda, por isso, né, e outras, né, a Suíça há 300 anos ela não se envolve em nenhuma guerra. Até porque ninguém quer invadir a Suíça, entendeu? Porque ela não é uma terra atraente, né? Mas, em consequência disso, a gente pode ver o seguinte: mesmo com todos esses problemas, os suíços estão entre as pessoas mais ricas do mundo, com uma renda per capita comparada com os americanos, os japoneses e os alemães. Entendeu? E a que se deve isso? Um país tão pequeno, com tantos problemas, né, de estrutura, de produção, de transporte, que é a logística, que a maioria das logísticas dos outros países são feitas pelo mar, né? E o que leva um país a ter uma renda per capita entre os países tops do mundo, né? Vamos lá. Guilherme, como os suíços conseguem isso, entendeu? Eles conseguem porque são investidores, especuladores e os jogadores mais espertos do mundo. O que quer dizer isso? Os suíços, eles partem, desde criança, nas próprias escolas, eles aprendem a fazer o quê? As especulações, entendeu? Comprar, vender. Então eles são comerciantes, eles sabem, só que eles não comercializam produtos, eles comercializam na sua maioria em ações. Até por isso lá estão os maiores banqueiros do mundo, né? Lá na Suíça. Então, por exemplo, eles compram, vendem, se arriscam, são os países que têm alto investimento em bolsa de valores e empresas. Eles têm pouca gente lá tem dinheiro em poupança, como é o caso do Brasil, que a maioria das pessoas preferem colocar o seu dinheiro no lugar seguro do que investir em ações, até porque por desconhecimento de como funciona tudo isso. E lá é cultural eles aprenderem sobre isso. Então, em matérias de segundo grau, o pessoal lá tem esse tipo de matéria, entendeu? Coisa que está bem longe de acontecer no Brasil. Então, o assunto, só volta um pouquinho, o assunto é apostar para ganhar. Então, o que é? Eles apostam, mas com critério, entendeu? Eles não simplesmente se arriscam. Então, vamos lá para o próximo. E para quem é esse livro? Esse livro é para qualquer um, né? Que não é para qualquer um, na verdade, né? Esse livro é para quem... porque todo mundo, na verdade, todo mundo quer ganhar. Mas pouca gente quer se arriscar, né? Todo mundo, eu quero ganhar, mas quer arriscar quanto? Você quer se arriscar? Aí a pessoa já dá um passo para trás e já se afasta, né? Então os axiomas de Zurique tratam dos riscos e mostram como controlar esses riscos, entendeu? Vamos lá, próximo. Aqui eu fiz um mapa mental de todos os axiomas que existem dentro desse livro, que são os axiomas maiores, que são 12, né? E 16 axiomas menores, que são distribuídos entre esses 12 axiomas maiores. Então tem o risco, o axioma da ganância, da esperança, das previsões, dos padrões, da mobilidade, do planejamento, da teimosia, do consenso, do otimismo e pessimismo, da religião e ocultismo, da intuição. Então são esses os 12 axiomas maiores que estão compostos nesse livro, né? Então o livro é baseado nisso, entendeu? Eles mostram sobre esses pontos aqui que a gente tem que analisar para a gente ser um investidor, para a gente ser aquele cara que arrisca, entendeu? Tem que levar isso em consideração como técnico. Vamos lá? Vamos falar do axioma do risco, né? Arrisque sem medo de se machucar. A possibilidade de ganhar é maior do que perder, mas só arrisque naquilo que vale a pena. Vamos pensar uma situação normal. Você ganha um salário em São Paulo de R$1.000. Você tem uma faculdade já, então, por exemplo, assim, e aí surge um emprego para você, uma possibilidade de emprego, que você pode ganhar mais, entendeu? Você pode crescer naquela empresa, você tem oportunidade. Mas você fala, putz, já estou 3 anos nessa empresa e eu sei que eu não vou ser mandado embora daqui. Qual que é o risco que você tem? Por exemplo, na empresa que você está há 3 anos, o risco de você crescer é muito pequeno. Você já está há 3 anos ganhando R$1.000 nessa empresa.
Agora, na hora que você sai dessa empresa e vai para outra, o risco de você ter uma elevação no salário é grande, entendeu? É maior do que o que você está. E aí você fala assim, e a perda então? Por exemplo, se lá não der certo e eu perdesse aqui. A perda que você vai ter é você perder um salário de R$1.000. Mas com o segundo grau de formação acadêmica, é totalmente fácil você arrumar um outro emprego de R$1.000 aqui em São Paulo. Então, nisso, você tem mais risco de ganhar do que de perder. Então é uma análise de risco, entendeu? Então serve para várias coisas da sua vida, para investimento principalmente. Vamos lá para o próximo axioma da ganância. Não tente chegar ao topo da montanha, pare antes. Se estiver caindo, saia ao perceber a queda, né? Então esse axioma da ganância é o seguinte: a pessoa compra uma casa lá, aconteceu muito nos Estados Unidos, a pessoa comprou uma casa de $500 mil. Então, com a valorização imobiliária lá, a casa, 1 ano, 2 anos depois, passou a valer de $500 mil, passou a valer $1 milhão. E a pessoa queria vender a casa, mas por ganância, falou, vou esperar mais um pouco, eu acho que vai continuar crescendo. Então ela queria chegar no topo da montanha. Ela não teve um limite, ó, aqui tá bom para mim, eu vou vender e ganhei 100%. Não. Então a pessoa pegou, esperou mais, tem um caso assim, né? Real. A pessoa esperou, quando vê a casa dela, passou uns 2, 3 meses, entrou a crise imobiliária, a casa dela começou a valer $200 mil. Então, ela perdeu $1 milhão que ela podia ter ganhado dos 100% e passou a vender a casa dela por $200 mil e só conseguiu e perdeu mais $300 mil. Então, é a ganância, entendeu? Você tem que ter um limite, você não pode querer ganhar o máximo. Então vamos lá para o próximo. Da esperança. Quando o barco começar a afundar, pule fora. Aceite perder 10 a 15%. Você perdeu 10, perdeu 15%, não fique na esperança que aquilo lá vai voltar, aquele dinheiro vai retornar para você, porque o seu investimento não tem comprometimento nenhum com você. Você investiu, ele não tem comprometimento de voltar para você. Então você não fique com essa esperança. Deu errado, já parte para outra, entendeu? Não fica aquela, não vou fazer mais nada porque eu vou esperar aquilo lá retornar para mim. Não, pula fora. Vamos lá? Das previsões, né? Comportamento humano é imprevisível, né? É impossível prever qualquer coisa do futuro. Então, investimentos a longo prazo, principalmente, você pensa em investimento a longo prazo, você não sabe exatamente nem o que vai acontecer na próxima semana, entendeu? Então, você vai fazer um investimento de muito longo prazo, você não tem previsão como vai estar a Petrobras daqui a 2 anos, entendeu? É impossível você saber isso. São tantas variáveis que podem acontecer tanto no mercado quanto internas dentro da empresa, como decisões até do próximo presidente da empresa que pode ser mudado. Então, previsões são uma coisa bem incerta, não é uma coisa exata. Vamos lá? Os padrões. Fique sempre pronto, né? Porque você não pode controlar todas as casualidades capazes de afetar o seu dinheiro, né? Você não tem padrão, você tem que ficar esperto. Se alguma coisa deu errado, você muda. Se alguma coisa der certo, você vai para lá, entendeu? Se outra coisa deu certo, é igual a história do cavalo, né? Você tem um cavalo, o cavalo ganhou uma corrida, beleza, sorte. Ganhou 2 corridas, coincidência. Ganhou 3 corridas, aposte nesse cavalo. Então, aí você não tem padrão, você está vendo as coisas acontecer e está mudando ali. Agora eu passei a apostar naquele cavalo que não era nenhuma, ele estava perdendo e agora passou a ganhar, então você mudou, você saiu fora do padrão. Vamos lá? Da mobilidade, evite lançar raízes na vida financeira, para você não se perder no barco furado, né? Uma operação que não deu certo, não deixe se apanhar pelo sentimento, como lealdade ou saudade. Você investe na empresa de um amigo, mas essa empresa não está dando certo, tire o seu dinheiro de lá, entendeu? Porque você não pode ficar raízes emocionais, tem que saber separar as coisas, né? Vamos lá, próximo. Intuição. Só confie em palpite que possa ser explicado. Não despreze os palpites, mas não confie neles indiscriminadamente. O que é? A pessoa te deu um palpite, tem fundamento que ela está falando, essa pessoa tem capacidade para estar falando, você tem palpite, mas o que são os palpites? Palpites, na verdade, são a junção de vários conhecimentos que você tem, conhecimento de mercado, análise de investimento, conhecimento da empresa que você vai colocar, e depois disso tudo você tem um palpite, ó, baseado em todas as informações, esse é o meu palpite. Aí é um palpite explicado, entendeu? Fora isso, simplesmente palpite, não acredite, entendeu? Busque mais, vamos lá. A religião e o ocultismo.
É improvável que o Deus do universo vai fazer você ficar rico. Então, desencane. Eu pus meu investimento lá e falo, se Deus quiser. Não, tem que analisar. Tem que manter o seu dinheiro e o sobrenatural bem separados um do outro, entendeu? Porque isso não existe. O otimismo e o pessimismo. O otimismo é diferente de confiança, entendeu? O otimismo é esperar que sempre melhor. Já a confiança é saber como lidar com o pior. Nunca faça uma jogada só por otimismo. Ah, eu acho que isso aqui vai acontecer, tal. O otimismo demais faz você errar. Então, você tem que ter confiança, tem que ter certeza. Certeza você nunca tem, porque você tem a margem de risco, né? Certeza é você colocar na poupança um dinheiro lá e aguardar aquela pequena taxa lá, aquela é certeza. Mas se você é pobre, você tem pouco dinheiro, provavelmente vai valer a pena você investir numa coisa que dá 0,9% ao mês, entendeu? Agora, se você tem muito dinheiro, simplesmente quer só manter sua renda, invista numa coisa que dá um retorno baixo, mas a ideia é sua manter sua renda. Se você tem uma renda baixa, você tem que buscar ficar rico, não manter simplesmente a sua renda baixa. Vamos lá? O consenso, né? Fuja da opinião da maioria, provavelmente está errado. Pense com sua própria cabeça e não aceite algo porque a maioria pensa assim. A maioria hoje no Brasil é pobre, a minoria é rica. Então, se você for pela maioria, a grande chance que você tem é de continuar pobre, de continuar errado. Então, não se baseie simplesmente por isso. Vamos lá? Da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Não fica tentando reaver seu lucro e lembre-se que seu investimento nunca vai ter nada a ver. Nada a te dever, né? Ele nunca vai te dever nada. Você pôs o dinheiro lá, arriscou, se deu dinheiro, beleza, se não deu, já era. Não fique teimoso, tentando fazer que o seu dinheiro retorne, não seja teimoso, né? Planejamento a longo prazo gera perigosa crença que o futuro está sob controle. É justamente o que eu falei no passado. O futuro você não sabe, é muito improvável. As pessoas fazem coisas improváveis, o mercado é improvável, tem várias decisões. Então, procure fazer um investimento mais a curto prazo, né? Curto, no máximo médio prazo, para você ter um retorno maior. E arrisque com segurança. Finalizando, a teoria, a técnica e a ciência superam a intuição. Por isso os grandes nomes ganharam o prêmio Nobel. Por quê? Partiram da teoria, criaram uma técnica, estudaram e montaram regras para você administrar riscos, entendeu? E essas análises, quem utiliza essas regras para análise de risco, hoje tem maior rentabilidade financeira de quem só simplesmente trabalhava com a intuição. Então esse aí é o meu recado. Obrigado, um abraço.